Mas vamos agora falar daquele assunto que a gente começou a tratar ontem aqui no programa. Eu falei dos IPs e quem é teresinense entende, né, o que quando a gente fala essa palavra IP, porque sabe que é aquela árvore que é a cara da nossa cidade. Eu, inclusive, mostrei uns vídeos, estou resgatando aqui os vídeos, né, porque imagino que a gente não tem mais aí, mostrando alguns IPs que estão florescendo pela cidade. Esses aqui são da Avenida Presidente Kennedy, por exemplo. E aí a gente convidou a Clautina Ribeiro, que é bióloga, tem também um doutorado em biotecnologia, é professora lá do IFP, o Instituto Federal do Piauí, para a gente tentar entender, Clautina, que árvore é essa, que é a cara da nossa cidade. E é curioso que não é a árvore símbolo de Teresina. A árvore símbolo de Teresina é outra. Mas mesmo assim, ela é, digamos assim, da vontade da população, a árvore que mais se identifica com a nossa cidade. A gente está falando especificamente do IP amarelo, que é o primeiro que aparece, mas a gente tem outras cores também dessa flor. Que árvore é essa? Bom dia. Bom dia. Então, o IP, né, é uma árvore que encanta de fato a nossa cidade, que combina muito bem com a nossa cidade, né? Sobretudo o IP amarelo, que floresce aí nesses meses de setembro a novembro e contrasta assim muito bem com o céu azul, com o sol intenso. Então o amarelo ele dá assim, um vigor muito grande. Verdade. E é o pé de cuscuz, né? É o pé de cuscuz, exatamente. Falar. E assim, a gente tem ele em grande quantidade aqui na nossa cidade, no nosso estado. É uma árvore do cerrado, com características do cerrado. E ela tem sido valorizada muito aqui na nossa cidade, que inclusive as ruas, as praças têm sido locais para o plantio dessas árvores. Na verdade, são várias espécies, né? Tem o rosa, tem o roxo, tem o branco e o amarelo. Ele também são várias espécies do amarelo, né? Do gênero, assim, são várias espécies. Por isso a gente tem essa diversidade também de amarelos, né? Alguns com amarelo mais intenso. Então são várias espécies aí do gênero Androanthus, né? E tem uma sinonímia, né? Tabebuia e Androanthus. É uma árvore que se adapta muito bem, é uma árvore nativa e, portanto, ela se adapta muito bem a esse período de calor intenso, de baixa umidade. Então, nós aqui de Teresina, quando chega essa época, né, a gente já se preocupa com a nossa saúde, com o sol intenso, com essa falta de umidade, mas a gente já fica na expectativa de ter essa floração do IP. E que realmente a gente sai de casa e é impossível a gente não se encantar com a beleza dos IPs amarelos que estão espalhados por toda a cidade. Dentro da cidade, geralmente foram plantadas, e assim, a Teresina ela tem valorizado isso. Então a arborização ela tem valorizado as árvores nativas, e dentre elas o nosso IP, e nos arredores mesmo da cidade com vegetação nativa, né, que não foram plantadas, mas que nasceram ali, que se adaptam muito bem ao solo, a esse período que às vezes nos incomoda tanto, mas que para o IP é o ideal para o seu período de floração. Entendi. E esse período, ele se dá agora, né, exatamente nesse momento, que é um pouco antes, inclusive, da primavera, da data da primavera no país. Então, assim, como é que se justifica? Eu sei que a gente não tem as 4 estações delimitadas, né? Mas como é que funciona esses ciclos aqui no Piauí? Bom, na verdade, como você falou, que a gente não tem, de fato, essas estações bem definidas, mas teoricamente a gente vai começar a primavera agora, né? Dia 23, Dia 23. E assim, a gente tem esse período de chuva, o período de estiagem, e essa planta,
ela absorve água no período das chuvas. Então ela tem uma anatomia e uma fisiologia característica para fazer isso. Então ela absorve água, ela absorve minerais, preserva isso. E nesse período de estiagem, de seca, ela vai então liberar suas folhas, né, que é uma planta, é uma vegetação decídua. Ela faz isso justamente com o propósito de manter, de preservar a água, né, uma vez que a folha é o local de transpiração, de evapotranspiração das plantas. Então, a queda das folhas faz com que elas preservem a água. E, assim, um traço muito característico é que, ao cair as folhas, né, ela se diferencia em relação às demais, porque ela cai as folhas e aí logo depois vem as flores, né, que geralmente, né, o que normalmente acontece, que é para acontecer, é cair todas as folhas e aí logo ela não se renova imediatamente com novas folhas. Ela sai as flores, né, e após as flores, que é um tempo muito curto, em torno de uma semana, já estão caindo e já deixa um fruto, né, que é um fruto seco, é um fruto deiscente, que é ou seja, um fruto que se abre quando maduro. Ele tem um formato de uma sílica que alongada, cilíndrica, que contém muitas sementes. Então, quando madura, ela se abre, as sementes caem. São sementes muito leves e aladas. Pois é. E aí, logo depois, as folhas renovadas. É assim, é aquela coisa, né? É bem fugaz. Você olhou, achou bonito. O Teresinense adora fotografar. Ontem a gente recebeu aqui até uma página de Instagram que fala dos ipês de Teresina, mas é aquela coisa, aproveita porque já não tem mais, né? Exatamente, existe essa rapidez aí, né, de quando as flores saem e logo elas já começam a cair. E aí logo vem o fruto e logo vem novas folhas. Isso é tudo muito rápido. Então, isso está muito relacionado, como eu falei, à fisiologia, anatomia e fisiologia. Uma planta que tem folhas adaptadas, as suas folhas embaixo, elas têm os estômatos, né, que ficam logo abaixo, na região abaxial da folha. E também ela tem no próprio mesófilo, né, um parênquima lacunoso com mais de 2 camadas, o caule dela. Então, ela é toda adaptada para essas condições. As raízes são muito longas, né, a raiz principal é muito longa para poder conseguir absorver bastante água no período chuvoso. Então, ela tem toda essa fisiologia que, de fato, favorece, que embeleza a nossa cidade. Nesse período. E como eu falei, ela contrasta muito bem com o céu azul e o sol brilhante que a gente tem aqui. Pois é, e também assim, eu acho muito curioso, porque nessa época do ano, a gente já tem uma vegetação marrom, né, assim, tons terrosos. A gente olha para a terra, aquele marrom, por vezes um vermelho, dependendo da região. E aí você olha para as plantas, não restou nada. Mas os ipês estão lá, como se nem vivessem aqui, né? Exatamente. Ele se diferencia das demais plantas nativas também do Cerrado, porque justamente a maioria das plantas, nessa época, elas também são decíduas. Elas também caem as suas folhas nesse período de estiagem e elas ficam nesse estágio de dormência, sem sair novas folhas. As novas folhas elas só vão sair na época das chuvas, então a vegetação ela fica com essa cor fosca. E o ipê, né, no meio dessa vegetação, ele se manifesta de uma forma diferenciada, porque é a hora que vai sair suas flores e esse amarelo intenso. Legal. Isso contrasta realmente com a vegetação nativa que a gente tem aqui. É uma planta que é fácil de plantar, porque assim, a gente sempre tem a ideia de que o ipê ninguém plantou, né? Ali, sei lá como foi que nasceu, mas não é uma coisa que passa pela cabeça da gente. Mas então, se planta, é fácil de você cuidar dela? Ela é uma planta fácil de cuidar, né? Porque ela é adaptada a essas condições ambientais.
Mas assim, a semente dela é uma semente leve, é uma semente alada, precisa ter alguns cuidados antes de plantar. Então, para nós teresinenses, o ideal é a gente ir em um canteiro, um viveiro de mudas aqui da cidade, que tem muito. Como eu falei, a cidade tem valorizado muito isso, então eles têm muitas mudas. E lá eles têm as técnicas básicas. Então, normalmente, essas sementes, elas passam por um processo de hidratação antes de ser colocado numa sementeira, porque ela é muito leve, a hidratação dela fica em torno de 65%. Entendi. Então eles fazem isso, colocam na sementeira e depois transferem isso para os saquinhos. Aí a necessidade, o saquinho tem que ter uma média aí de 20 centímetros de tamanho, porque ela é uma planta que tem uma raiz profunda. A raiz principal dela cresce muito, porque ela é adaptada a essas condições. Então tem que ser um saquinho aí de média 20 centímetros. O solo pode ser um subsolo com matéria orgânica, né, porque isso, alguns estudos já mostram que quando se acrescenta matéria orgânica, ela cresce mais vigorosa. Né? Tá. E também, assim, a questão da iluminação. O ipê, ela é uma planta heliófila, né, que precisa de muito sol. Então, duas condições podem ser ideais, que seria realmente cultivar ela em sol intenso, já para se adaptar desde muito cedo, ou pelo menos até 50% de sombreamento. Se ela tiver mais do que 50% de sombreamento, ela já não vai se desenvolver bem. Entendi. Então, aí você se direcionando a um viveiro de mudas, você pode obter essas mudas para você plantar na sua casa, legal, no seu jardim, em locais abertos. E eles também dão as orientações. Então, quando for fazer essa transferência, o ideal é que você já pense que ela é essa planta que precisa de espaço, ela vai crescer muito, ela pode chegar a mais de 20 metros, nossa, 30 são metros. Altas mesmo, exatamente, ia perguntar qual era a altura. Exato, e ela é uma planta que precisa de sol, então você não vai colocar ela num espaço limitado, onde tem sombreamento, ela precisa, o ideal é que essa transferência para o solo seja feito num período que tenha chuva, porque esse período agora é realmente muito seco. Então, aí os cuidados precisarão ser maiores, tá? Tá certo. Mas colocando isso, jogando a água, colocando nesse sol ideal que ela precisa, ela não vai precisar de muitos cuidados. Dá certo, né? Vai dar certo. Falta de sol, falta de sol, ela não vai deixar de crescer. E ela é adaptada a um solo mesmo pobre, né? Alguns estudos mostram que colocar um pouco de matéria orgânica, colocar sulfato de amônio, faz com que elas se desenvolvam mais. Beleza. Aí, Cíntia, só destacando ainda que, 3 anos ela já pode estar florando, mas a maturação dela são 10 anos. Nossa. Né? Não é tâmara, né? Mas na tâmara não tem um ditado que diz que plante tâmaras e os seus netos comerão os frutos. Né? Quem planta geralmente não vai colher, né? É verdade. Querida, muito obrigada pela sua entrevista e por essa aula aqui sobre ipês. Acho que é muito bom quando a cidade identifica alguns símbolos naturalmente, sem pressão, nem nada, tipo árvore símbolo da cidade. Eu acho que é muito bacana quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer. E eu gosto da forma como o teresinense vê a chegada dos ipês quase como uma bênção. Sim. Porque assim, eles são uma passagem entre... Tudo bem, a gente está vivendo períodos de calor muito intenso, mas significa também que já está mais perto de acabar. Embora ainda tenha muito calor por aí, né? Exato. Tá certo, querida. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia, eu agradeço o espaço. E assim, eu teria muita coisa para contar do ipê assim, o dia inteiro, porque realmente são muitas curiosidades. O próprio uso dele hoje na gastronomia, o uso medicinal. Fale só sobre o uso da gastronomia rapidinho. A gente tem então, olha, o ipê ele vem sendo estudado, as suas folhas para
como ele tem muitos antioxidantes, então antitumorígeno, anti-inflamatório. Olha só. A Universidade Federal, eles desenvolvem uma pesquisa nesse sentido. E na gastronomia, as flores vêm sendo utilizadas em alguns pratos, não como elemento principal, mas como um componente de algumas preparações gastronômicas, né? Inclusive saladas, né, por exemplo. Inclusive ela entra naquele grupo das punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? E assim, eu não sabia. Então quer dizer, quando a gente vê aquele monte de florzinha, tudo bem pegar para dar uma incrementada. Poderia sim, uma incrementada, colocar na gastronomia. Olha isso, tá? Eu não sabia disso. E uma preocupação assim, ela é uma planta que com todas essas características, ela ainda é uma planta que tem uma madeira assim muito valorizada. Isso é uma preocupação. Então o IP ele estava colocado aí na lista internacional de espécies, né, ameaçadas de extinção. Né, em processo. E 2020 ela foi retirada, né, dessa lista. Então a gente tem essa preocupação, porque além de tudo isso que a gente falou aqui, da questão ornamental, da valorização da planta, tem essa questão da madeira, que muito bem, talvez não tanto para a nossa região, mas como o IP ele é uma árvore que está em praticamente todo o Brasil, possa ser que algumas regiões ela venha a ser explorada, e isso é uma preocupação. Sempre quando se fala em exploração de madeira, está certo, querida. E ainda, assim, 1961, a flor do IP, ela foi decretada como a flor símbolo do Brasil, na época de Jânio Quadro. Legal, então. Jânio Quadro sabia das coisas. Né? Tá bom, querida, muito obrigada.